Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento a todos, cumprimentar a senhora Ministra da Saúde, Marta Temido, e o senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles. Vamos dar início à reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que tem na primeira parte a audição da senhora Ministra da Saúde, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a audição com caráter de urgente, senhora Ministra da Saúde, a propósito do incumprimento da Lei de Trabalho nos processos de transmissão de estabelecimento nos hospitais. A grelha de tempos que temos para esta audição da senhora Ministra da Saúde tem como a apresentação do requerimento inicial por parte do Bloco de Esquerda por 5 minutos. A senhora Ministra responderá até 10 minutos a essa apresentação do requerimento e depois intervenção dos grupos parlamentares, 5 minutos por cada grupo parlamentar, e a senhora Ministra responderá depois, no fim, pela soma das intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, estando explicitada a grelha, vou dar a palavra ao senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado. Hoje mesmo cessam os contratos de 27 técnicos de radiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, num serviço que presta uma função fundamental aos utentes daquela região, trabalhadores que desempenham uma necessidade permanente desse serviço e que hoje mesmo vão para o desemprego. A Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem este serviço externalizado para uma empresa. Essa empresa ganhou um novo concurso, mas não respeitou a lei da transmissão de estabelecimento e, portanto, não está a transmitir os 27 trabalhadores que tinham de manter o seu posto de trabalho e continuar a assegurar as funções. Na verdade, há apenas 8 técnicos novos que foram contratados, o que representa não apenas uma grave violação da legislação do trabalho, mas põe em causa a própria realização dos exames nesta unidade de saúde. Senhora Ministra, isto é muito grave. E isto viola a lei do trabalho e põe em causa a prestação de um cuidado de saúde. E, infelizmente, este desrespeito pela transmissão de estabelecimento por parte de empresas privadas que são contratadas pelo Ministério da Saúde ou pelas várias unidades de saúde que dependem do Ministério, tem acontecido, não apenas neste caso da ULSAM, mas tem acontecido por todo o país, nomeadamente com os serviços de vigilância e com os serviços de segurança privada. No Hospital Amadora Sintra, em novembro, houve 46 vigilantes que estavam a fazer as funções de vigilantes no Hospital Amadora Sintra e que deveriam ter passado da Prosegur para a noite e dia. É isso que determina a lei do trabalho, e que não passaram, ficaram no desemprego. Eram trabalhadores que estavam alguns há 17, há 18 anos a trabalhar no Hospital Amadora Sintra naquelas funções, tinham tido formação para se adaptarem às novas regras do Covid e foram ilegalmente dispensados, não foram transmitidos e ficaram muitos deles sem sequer ter acesso ao subsídio de desemprego. Eu queria lembrar, senhora Ministra, que num caso igual a este, eu repito, num caso exatamente igual a este, a sua colega Ministra do Trabalho rompeu o contrato com a Comansegur por a empresa não assegurar a transmissão de estabelecimento. Isso é o que decorre da lei do trabalho, e o próprio Parlamento tinha feito em março uma recomendação cristalina que dizia, e cito, recomendava ao Governo que rejeite para prestação de serviços a empresas que não garantam a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e proceda à resolução dos contratos com as empresas incumpridoras, abrindo novos concursos. A sua colega que tutela o trabalho fez isso e fez muito bem. A senhora Ministra não fez, e o comportamento do Ministério da Saúde contrasta gravemente com o comportamento do Ministério do Trabalho. Essa resolução da Assembleia da República recomendava também ao Governo que inclua nos avisos de abertura dos concursos públicos para a prestação deste tipo de serviços uma cláusula que refira explicitamente a obrigação de
de respeito pelas normas relativas à transmissão do estabelecimento e manutenção de todos os direitos contratuais adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. Esta resolução da Assembleia da República está a ser totalmente violada pelo Ministério da Saúde. Os trabalhadores estão neste momento sem acesso sequer à proteção social e a lei do trabalho não está a ser, o cumprimento da lei do trabalho não está a ser exigido às empresas que prestam serviços ao Ministério da Saúde. Foi assim no Hospital Amadora Sintra, com estes 46 vigilantes, mas a mesma empresa com quem o Ministério do Trabalho rompeu os contratos que tinha por incumprimento da lei do trabalho, a Comanseguro, uma empresa de vigilância, foi a mesma empresa que já depois do Ministério do Trabalho ter rompido a relação com essa empresa pelo desrespeito da lei laboral, ganhou os concursos para a segurança, portanto para os vigilantes, nos hospitais de todo o Algarve. Com um aspecto ainda mais grave, é que esta empresa ganhou o concurso, não garantiu a transmissão do estabelecimento como determina a lei explicitamente e nenhum de nós aqui tem dúvidas de que essa é uma obrigação legal, não há nenhum deputado aqui que tenha dúvidas de que as empresas tinham que fazer esta transmissão de estabelecimento, elas não fizeram e o Ministério da Saúde assistiu passivamente e também nada fez. Esta empresa, a Comanseguro, teve o descaramento de, depois de ganhar o concurso, fazer uma subcontratação com uma outra empresa, a K4Sec, para a prestação dos serviços de vigilância nos hospitais, nomeadamente nos hospitais de Lagos e Portimão. É, digamos assim, um descalabro o que está a acontecer neste setor e o Ministério da Saúde tem assistido passivamente a isto e a Sra. Ministra sabia, quer dizer, o Ministério sabia porque nós temos dirigido várias perguntas por escrito ao Ministério sobre este tema e, portanto, termino com isto. Sr. Ministro, é muito importante, em primeiro lugar, que garantisse a manutenção, neste caso, dos trabalhadores da ULSAM que amanhã deveriam continuar a trabalhar na ULSAM e não irem para o olho da rua e essa palavra sua hoje fará toda a diferença e que sejam retomados os contratos e os postos de trabalho dos trabalhadores dos outros hospitais na área da vigilância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até 10 minutos tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Soeiro. Vamos, se me permitem, começar por aquilo que é o requerimento que nos traz aqui, que versa sobre aquilo que aconteceu no Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, porque é esse o tema do requerimento do Bloco de Esquerda. Começo por citar alguns factos. Abril de 2020, o Conselho de Administração autorizou a decisão de contratar a prestação de serviços de vigilância e segurança para o Hospital Fernando da Fonseca. Julho de 2020, 3 de julho de 2020, elaborado e assinado o relatório preliminar. Outubro de 2020, contratação do adjudicatário noite e dia. 1 de novembro de 2020, inicia-se a execução do contrato, que pode ir até 31 de dezembro de 2022. Estes são os dados de facto do contrato por trás da controvérsia e do problema que aqui nos traz hoje. A questão da transmissão de contratos de trabalho envolve empresas. Estava aqui em causa a existência de uma transmissão de unidade económica para efeitos do artigo 285 do Código de Trabalho. Em termos muito simples, saber se houve transmissão da unidade económica e havendo se houve transmissão de contratos. Esta é, como é sabido pelos senhores deputados desta Comissão, uma questão muito controversa, ou foi uma questão muito controversa, relativamente à qual houve posições jurisprudenciais contraditórias. Vale a pena sublinhar que foi aprovada na Assembleia da República, pelo Decreto 118/14, uma lei que visa alterar o Código dos Contratos de Trabalho para esclarecer a questão e esclarecendo-a no sentido de a transmissão da unidade económica se verificar em todas as situações de transmissão de empresa ou de estabelecimento por adjudicação de contratação de serviços, que se concretize por concurso público ou outro meio de seleção e em que se proceda nomeadamente à adjudicação de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação, limpeza, transportes, produzindo efeitos no momento da adjudicação. Esta lei, ao que sabe, estará em fase de promulgação, terá sido promulgada.
E, portanto, importa considerar este tema da empresa noite e dia à luz desta situação. E aquilo que o Ministério da Saúde hoje dá nota a esse propósito e esclarece, esta Comissão a esse propósito, é que o Conselho de Administração do Hospital Fernando da Fonseca, que, como foi referido, procedeu à condução deste processo de seleção de uma empresa para esta prestação de serviços nas datas que eu referi, irá analisar o tema à luz daquilo que são os desenvolvimentos recentes e a lei aplicável no tempo, independentemente daquilo que é o comportamento que qualquer empregador público e concretamente os empregadores da saúde sempre tiveram de procurar obter condições de trabalho adequadas àquilo que é a proteção dos direitos dos trabalhadores. Aliás, vale a pena sublinhar que essa posição das entidades públicas empresariais do Ministério da Saúde é conhecida, ainda quando não havia enquadramento para tal, designadamente interferindo no sentido de garantir que adjudicatários de serviços que não respeitavam algumas condições laborais eram instados formal e informalmente ao seu cumprimento. Portanto, esta é a postura do Ministério da Saúde, é a postura das suas entidades empresariais e continuaremos a honrar esses princípios. Relativamente ao tema que suscita este propósito das empresas de prestação de serviços de segurança noutros pontos do país, penso que aquilo que temos que ter como posição é que os vários atores económicos que estão no mercado cumpram as regras e não que não tenham adjudicações, que de resto resultam de procedimentos concursais transparentes e com regras definidas antes do seu início. Relativamente ao tema da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que lateralmente coloca, visto que não é o tema deste requerimento e que, de resto, teve esclarecimentos ontem pela parte do Conselho de Administração da própria unidade, vale a pena sublinhar que se trata de uma situação que não é semelhante, desde logo porque o objeto não é, apesar de tudo, comparável em termos da complexidade e que resulta de uma circunstância que é impeditiva e é desde há vários anos de prestação de serviços pela própria Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Como também foi referido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, a intenção da Unidade Local de Saúde do Alto Minho é a de proceder à internalização dos serviços de saúde. De resto, há uma cláusula no caderno de encargos que foi posto a concurso que refere expressamente que o adjudicatário, um eventual adjudicatário, se compromete a assumir os trabalhadores que, entretanto, sejam contratados pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho, o que mostra esse compromisso no sentido de fazer a internalização do serviço. Houve porventura motivos históricos que levaram a esta opção. Esta opção, pelas razões evidentes de perturbação do ambiente institucional, não é desejável, mas há uma coisa que sabemos, é que esta prestação de serviços tem permitido garantir a resposta assistencial na área da imagiologia aos utentes da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, sejam eles do hospital, de qualquer uma das unidades que integram a Unidade Local de Saúde do Alto Minho. E isso sempre o dissemos, é para nós, não obstante a primazia que também, o respeito que também atribuímos aos demais aspectos de uma prestação, o tema essencial e que, acima de tudo, temos que garantir. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Ministra.
Vamos dar então início às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, começo por agradecer a vossa presença numa fase em que as baterias do Ministério da Saúde estão apontadas 24 horas sobre 24 horas para o combate a esta pandemia. Com efeito, nesta fase nova e difícil das nossas vidas, a prioridade é salvar vidas, a prioridade é vacinar os portugueses, a prioridade é controlar a pandemia. Mas porque outro combate nos convoca a todos não está suspenso, saúdo o Bloco de Esquerda pela iniciativa, a qual consubstancia um passo mais nesta maratona na busca de soluções para um problema que se arrasta há demasiado tempo. Com efeito, há empresas que no setor da vigilância e segurança privada continuam a percorrer um caminho errado e, sob a capa da litigância ou no uso indevido da liberdade da negociação coletiva, reiteram o não reconhecimento de direitos laborais que decorrem da lei. Umas vezes negando o pagamento do subsídio de Natal ou o reconhecimento de outros direitos, como o direito a férias, por exemplo, outras negando o reconhecimento do posto de trabalho, violando as leis laborais e a diretiva comunitária, e assim empurrando centenas de trabalhadores para a precariedade e para a atenção do conflito. Precariedade que o Governo do Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista, mas também toda a esquerda parlamentar, tiveram a coragem de encarar e, em diálogo, alcançar o desejável consenso em torno de soluções. Soluções que refletem importantes passos no combate à precariedade laboral, a regularização de vínculos precários na administração pública, mas também as alterações à legislação laboral em matéria de contratos a termo, bem como a regulação do acesso ao trabalho temporário, são medidas concretas que visam uma maior proteção dos trabalhadores. E é neste sentido que, em matéria de transmissão de estabelecimento, o PS, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda alcançaram em 2019 o entendimento, alterando o regime jurídico, que assim foi melhorado e densificado. Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, que recentemente alcançaram um novo entendimento sobre o regime jurídico da transmissão de estabelecimento, melhor clarificando e, com isso, densificando a figura da transmissão de estabelecimento para que não restem dúvidas sobre a obrigatoriedade da sua aplicação. O que em parte não foi resolvido e hoje esclarecido pela contratação coletiva no setor da vigilância, em resultado do diálogo social, ficou agora clarificado pela iniciativa conjunta da esquerda. Com estas iniciativas, conseguimos a densificação do conceito de unidade económica, o reforço do direito à informação aos trabalhadores e aos seus representantes, bem como a obrigatoriedade de informação à ACT. Os serviços do Ministério do Trabalho passam a ter uma intervenção direta na negociação entre o transmitente e o adquirente e os trabalhadores e passamos também a ter a manutenção de direitos decorrentes da respectiva convenção coletiva. A proteção dos trabalhadores em caso de despedimento após a transmissão durante 2 anos passou a ser uma realidade e caso o trabalhador continue a não concordar com a transmissão, o trabalhador passa a dispor do direito de oposição à sua transmissão de forma clara. Ora, sobre problemas idênticos, e como foi aqui dito e bem pelo deputado José Soeiro, e com problemas idênticos ao da Amadora Sintra, já em matéria de contratos públicos, a Sra. Ministra do Trabalho se havia pronunciado. E também a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, nesta Casa, afirmou a obrigatoriedade de aplicação do artigo 285 do Código de Trabalho. Não obstante, constatamos que algumas empresas, poucas, refiro, teimam em continuar, em não cumprir e a agir à margem da lei. Sr. Deputado José Soeiro, falar em descalabro no setor da saúde, quando está em causa no caso da segurança privada, mas na saúde, estamos a falar na saúde, em termos de segurança privada, falar em descalabro, quando apontamos apenas uma situação, acho que é excessivo. Estamos a falar apenas na situação de uma empresa na Amadora Sintra e em 2 empresas no Algarve. Senhora Ministra, estou certo, mas questiono, estas situações serão uma minoria e não representam a regra no setor da saúde. Serão, por certo, casos pontuais, como o Amadora Sintra. Haverá registro de outros conflitos relativos ao tema da transmissão e reconhecimento da transferência e reconhecimento de direitos laborais? Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, realçando no dia em que é apresentado o Livro Verde e em que se vai iniciar uma discussão sobre o futuro do trabalho, continuamos a combater problemas antigos. Cabe, pois, reafirmar que para o Partido Socialista é imperativo o cumprimento da legislação laboral e a garantia dos direitos dos trabalhadores na transmissão de estabelecimento a quando da alteração de entidade empregadora em consequência de concurso público. Termino, Sr. Presidente,
afirmando, uma vez mais, que temos que continuar a fazer o caminho do combate à precariedade, dando continuidade a um trajeto de reposição de direitos e melhoria das relações laborais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Ministra, antes de mais agradecer os esclarecimentos já prestados pela Sra. Ministra relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir com caráter de urgência a Sra. Ministra a propósito do incumprimento da lei do trabalho nos processos de transmissão de estabelecimento nos hospitais. Como já foi aqui referido, esta matéria tem sido amplamente discutida em sede de Parlamento. Tivemos várias audições parlamentares sobre esta matéria, incluindo a Sra. Presidente da Autoridade para as Condições do Trabalho, que foi aqui clara em algumas análises que foi fazendo relativamente a esta matéria. Dizer, Sra. Ministra, que esta realidade não é uma realidade, como já foi aqui referido, não é uma realidade única dos hospitais públicos e dos serviços públicos da saúde. Aconteceu também em serviços públicos nos edifícios do IFP, da ACT, e, como já foi referido, a Sra. Ministra do Trabalho teve aqui uma postura diferente em rescindir o contrato de prestação de serviços da vigilância privada por não cumprirem, não estarem a cumprir o que deveria ser devido, e na altura a Sra. Ministra do Trabalho fez uma nota pública para esclarecer que era obrigatória a aplicação do artigo 285 e, portanto, seria obrigatória a aplicação da transmissão de estabelecimento e a manutenção dos direitos contratuais dos trabalhadores. Importa aqui referir, e porque a Sra. Ministra também falou na questão da jurisprudência, que na altura a Sra. Presidente da ACT, em 24 de 6 de 2020, disse isso mesmo, que pelo conjunto de análises que faziam à legislação e à jurisprudência que se aplicava à transmissão de estabelecimento aos trabalhadores em transmissão de unidades económicas, que era realmente obrigatório e por isso não havia dúvidas quanto à sua aplicabilidade. Neste caso, Sra. Ministra, cabe ao Estado e cabe neste caso à Autoridade das Condições de Trabalho, a ACT, fiscalizar aquilo que é o cumprimento da lei e o cumprimento do Código do Trabalho. Agora aqui importa perceber o que é que realmente o Ministério tem feito relativamente a esta matéria, porque é uma matéria que não é nova. Aquilo que está a acontecer neste Hospital EPE acontece noutras unidades, e já não estou a falar na unidade local do Alto Minho, que a Sra. Ministra já esclareceu, e já percebemos que vai haver aqui a internalização dos serviços, mas acontece pelo país e, Sra. Ministra, o que pode estar aqui em causa é o eventual incumprimento da lei. Estamos perante um hospital com autonomia administrativa financeira. Certamente o Conselho de Administração deve ter feito algumas diligências nesse sentido, mas nós desconhecemos, é a Sra. Ministra que está cá, não é o Conselho de Administração, e nesse sentido, Sra. Ministra, o Estado o Ministério que a senhora tutela também tem mecanismos para poder fazer uma avaliação e uma fiscalização. Como eu disse, são situações que colocam em causa os direitos dos trabalhadores e não pode a tutela fazer de conta que estas situações não estão realmente a acontecer. Importa, Sra. Ministra, e porque a Sra. Ministra aqui, permita-me que lhe diga, é o vértice superior da pirâmide desta responsabilidade, e a Sra. Ministra que está aqui perante o Parlamento para responder sobre estas situações, a perguntar o que é que o Ministério da Saúde vai fazer, se eventualmente vai rasgar o contrato como fez a Sra. Ministra do Trabalho, ou que diligências fez. Tem conhecimento que a ACT já tenha fiscalizado alguns hospitais no sentido do cumprimento, porque estamos aqui a falar dos direitos dos trabalhadores e era importante esclarecer isso. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a questão da USAM é sobre transmissão de estabelecimento. E o que nós estamos aqui a discutir é como é que o Ministério da Saúde garante, ou
ignora o cumprimento da lei da transmissão de estabelecimento sempre que contrata serviços a entidades externas. E, portanto, o que está a acontecer hoje na ULSAM é grave, é uma violação da lei do trabalho e compete ao Ministério da Saúde garantir a transmissão de todos os trabalhadores para a nova empresa, que por acaso é a mesma. Porque, neste caso, ainda é mais caricato. A mesma empresa ganha um novo concurso, mas não transmite os trabalhadores. E todo este tema, como aqui já foi dito, tem uma história. Em janeiro de 2020, há mais de um ano, a senhora Ministra do Trabalho, sua colega, disse aqui no Parlamento: o meu compromisso é total de levar até às últimas consequências aquilo que podemos fazer para salvaguardar a situação dos trabalhadores no caso de transmissão de estabelecimento. Janeiro. Março de 2020, antes do processo do Amadora Sintra, que a senhora Ministra iniciou, falou de julho, e depois eles em novembro é que ganham o concurso ou em que assumem a prestação de serviços na área da segurança, mas em março o Parlamento, por unanimidade, aprovou a resolução que lhe li e que é cristalina sobre a inclusão explícita das normas de transmissão nos avisos na abertura de concursos e, em todo caso, mesmo que isso não esteja nos concursos, a denúncia dos contratos das empresas que não cumpram. Em 16 de novembro, senhora Ministra, 16 de novembro ainda não tinha acontecido a transmissão no Amadora Sintra e o Governo faz um comunicado público, nota à comunicação social, assinada pelo Governo da República, o Governo a que a senhora Ministra pertence, pelo Ministério do Trabalho, naturalmente. O título é: Governo exige cumprimento dos direitos dos trabalhadores em empresas de vigilância que prestam serviços ao Ministério do Trabalho, neste caso. E vou-lhe ler o que disse o seu Governo. Tal como tem defendido publicamente, o Governo reitera que os trabalhadores que prestam atualmente serviços de vigilância nos organismos do Ministério do Trabalho mantêm todos os direitos caso pretendam manter-se nos locais onde trabalham, passando para as empresas que venceram os concursos de prestação de serviços de vigilância. Diz ainda: a empresa terá de assegurar aos trabalhadores a salvaguarda de todos os direitos laborais, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. E diz a sua colega do trabalho, em meados de novembro: caso no referido prazo a empresa referida não proceda à transmissão dos contratos, considera-se existir um incumprimento contratual definitivo e vai proceder-se à resolução dos contratos. A sua colega resolveu os contratos, denunciou, rasgou os contratos porque não foi cumprida esta norma da transmissão de estabelecimento. Senhora Ministra, as pretensas dúvidas jurisprudenciais que aqui invocou são conversa das empresas incumpridoras, nunca foram a conversa do Governo. A ACT veio a este Parlamento afastar essas dúvidas jurisprudenciais e dizer que a lei da transmissão do estabelecimento se aplicava mesmo. E a sua colega do Ministério do Trabalho tomou uma posição pública escrita a dizer que a lei se aplicava e que não havia dúvidas e que competia ao Governo rasgar os contratos com as empresas que não cumprissem a lei para garantir a transmissão dos trabalhadores. E por isso surpreende-me muito que tenha usado esse argumento. Parece-me que está a tentar lavar as mãos de uma responsabilidade direta que o Governo tem enquanto contratante destes serviços de garantir a transmissão do estabelecimento. Dá a ideia que no Conselho de Ministros não conversam sobre este assunto porque a atitude do Ministério da Saúde é totalmente contrastante com a atitude do Ministério do Trabalho para os mesmos casos e até para as mesmas empresas. A seguir, poucos dias depois do Ministério do Trabalho ter feito este comunicado por causa da Comansegur, a empresa que diz que não cumpre com o argumento que a senhora Ministra utilizou e que a ACT diz que não vale e que o Ministério do Trabalho diz que não vale, as tais dúvidas jurisprudenciais, poucos dias depois do Ministério do Trabalho ter rompido os contratos com esta empresa, o Ministério da Saúde estava a celebrar contratos com esta empresa, que dizia antecipadamente que não ia cumprir a lei. Isto não faz nenhum sentido. Isto é absurdo. E não é só no Amadora Sintra, Sr. Deputado Fernando José. Não é só no Amadora Sintra. É em Faro, é em Portimão, é em Lagos, é no Hospital de Guimarães, é na Sege de Ourivoga, Oliveira do Azeméis, São João da Madeira, Valdecâmara e a lista continua. E, portanto, sim, há um descalabro instalado no setor da vigilância, há um descalabro instalado na aplicação da transmissão de estabelecimento e compete a todas as entidades que contratam, neste caso, ao Ministério da Saúde, enquanto entidade que contrata estes serviços de vigilância, compete garantir o cumprimento da transmissão de estabelecimento. Não basta a Sra. Ministra dizer, reproduzir os argumentos
falso Muito obrigado, das Sr. empresas incumpridoras. Deputado José Soeiro. Portanto, Sr. Ministro, deixo-lhe mesmo um apelo para que mude completamente a orientação que aqui trouxe e que faça com que estas empresas cumpram, seguindo o exemplo do Ministério do Trabalho, relativamente ao SAM também, porque também é transmissão de estabelecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Ministra, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e, Sra. Ministra, nós estamos nesta audição a discutir um conjunto de situações de incumprimento por parte de empresas que são contratadas, no caso pelo Ministério da Saúde, no que se refere à lei da transmissão de estabelecimento. Não só esta parte que foi recentemente aprovada e que está à espera de publicação, deduzo eu, mas até ao que estava anteriormente escrito naquilo que era o Código do Trabalho e no artigo 285 sobre a transmissão de estabelecimento. Estamos também a falar de uma realidade e de um incumprimento que resulta diretamente de uma opção política de há largos anos atrás, de fazer uma contratualização externa de vários serviços, no caso na área da saúde, mas também em muitas áreas e muitas outras dimensões da administração pública. E no caso concreto destas questões da transmissão de estabelecimento, prende-se naturalmente com uma questão-chave, que é o facto das empresas não quererem assumir os direitos dos trabalhadores e de quererem substituir os trabalhadores que hoje, mesmo tendo menos direitos do que aqueles que estão vinculados, por exemplo, ao Ministério da Saúde, têm alguns, deixem de os ter, passando a substituir por trabalhadores ainda com menos direitos. No caso da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, nós estamos a falar de 27 trabalhadores que vão ficar em situação de desemprego. São 27 trabalhadores que são precisos todos os dias nesta unidade local de saúde. Serão contratados, tanto quanto sabemos, 8 trabalhadores. Há um déficit negativo que me parece evidente até na prestação de cuidados de saúde às populações do Alto Minho. E isto exige da parte do Ministério da Saúde, naturalmente, uma intervenção no sentido de garantir duas coisas: que as populações não vão perder os cuidados de saúde que têm assegurados neste momento, nomeadamente no âmbito da radiologia, e que estes trabalhadores, estes 27 trabalhadores, não vão perder o posto de trabalho porque eles são necessários. Eles foram necessários até ao dia 31 de março, até hoje, continuarão a ser necessários amanhã e na próxima semana, porque não deixam de ser necessários face também à prestação dos cuidados de saúde que esta unidade local de saúde garante. Aliás, nós tivemos a oportunidade de dirigir ao Ministério uma pergunta sobre este mesmo assunto, exatamente colocando estas preocupações e perguntando ao Governo, em relação concretamente ao SAM, que medidas é que iria tomar para garantir os postos de trabalho destes trabalhadores e para garantir, naturalmente, a continuidade da prestação dos cuidados de saúde à população. Nós estamos a falar naquelas que são também instituições da responsabilidade do Ministério da Saúde, de uma sucessão ao longo de vários meses, se calhar mais, de abusos por parte de empresas que são contratadas para prestações de serviço e de abusos que, naturalmente, no nosso entendimento, têm que ter a intervenção por parte do Governo no sentido de que esses abusos não sejam permitidos e no sentido que os trabalhadores, sejam eles do setor da vigilância, da limpeza, da alimentação, que são muitos dos serviços que são subcontratados na área da saúde, mas noutras áreas também, mas sejam eles também técnicos superiores, como é o caso da ULSAM, do Serviço de Radiologia, que têm que estar efetivamente integrados, é o entendimento que temos no hospital. Estes trabalhadores nunca deveriam, este serviço nunca deveria ter sido externalizado, este serviço tem efetivamente que ser internalizado e esta é a questão de fundo em relação a muitas das prestações de serviço, não só no setor da saúde, mas noutros setores da administração pública. Estes trabalhadores têm que ser internalizados na unidade local do Alto Minho, mas têm também que ser internalizados com o conjunto dos direitos que têm os outros trabalhadores e os outros profissionais de saúde com quem eles trabalham também lado a lado e que não podem, por isso, também ter direitos diferentes. Importava aqui saber também, neste sentido, que ações é que vai tomar o Ministério da Saúde na garantia também desta internalização destes trabalhadores. Nós ontem colocamos também esta pergunta ao Conselho de Administração, porque nos pareceu também evidente essa vontade por parte do Conselho de Administração de internalizar os trabalhadores.
admito que é um ritmo muito mais lento do que aquilo que o PCP defende e acha que é justo para estes trabalhadores, mas importa garantir esta internalização, como importa garantir a salvaguarda destes 27 postos de trabalho, porque não é aceitável, Sra. Ministra, no momento em que as populações precisam cada vez mais dos cuidados de saúde e em que o Serviço Nacional de Saúde se revelou efetivamente como a resposta no qual as pessoas podem confiar para atender até a situações de urgência como as que nós estamos hoje a viver face à situação sanitária que temos, não é aceitável que estes trabalhadores fiquem no desemprego e que os cuidados de saúde à população nesta região possam ficar em causa por força do déficit de trabalhadores que irá naturalmente existir. Obrigado, mesmo para terminar, Sr. Presidente, como importava também perceber da parte do Ministério da Saúde que ações é que vão ser tomadas em relação a tudo o que são contratos de prestação de serviços que signifiquem que os trabalhadores não vão ter os seus direitos salvaguardados, que podem perder os seus postos de trabalho e que não são transmitidos para a empresa seguinte, o que nós também não entendemos como sendo aceitável, porque estes trabalhadores têm que ficar nestes postos de trabalho, porque os postos de trabalho estão lá e estes trabalhadores são necessários. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora à fase da resposta da Sra. Ministra da Saúde, que tem até 20 minutos para responder. Não pode responder em mais tempo, mas pode responder em menos. Sra. Ministra, tem a palavra, se faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pelas questões. Eu gostava de voltar ao meu ponto inicial. Apesar de o que une as várias questões colocadas serem os direitos dos trabalhadores, que respeitamos e que pugnamos porque sejam também respeitados, estamos a falar aqui de situações distintas e não o reconhecer talvez o menor contributo que poderíamos dar para encontrar soluções que conduzam à estabilidade e ao respeito pelos direitos destes trabalhadores. Quando falamos do tema dos contratos de vigilância, falamos de um tema que tem um conjunto de nuances jurídicas complexas, de situações de desrespeito e de dúvidas que são citadas em acórdãos dos tribunais. Se não houvesse dúvidas nenhumas, para que é que teria sido necessária a alteração que foi feita por esta Casa? Se estava tudo esclarecido. A legislação é espúria? Não será, certamente. O trabalho é redundante? Também não acredito que o seja. E, portanto, acredito mesmo que temos um quadro mais claro, que nos ajuda a todos, sobretudo aos que têm responsabilidades de entidades empregadoras, como têm muitas entidades do Ministério da Saúde, a enquadrar melhor aquilo que são estas relações laborais, que são complexas, que são enquadradas por procedimentos concursais, procedimentos concursais que são públicos, são transparentes, têm regras e que só podem ser alterados por uma decisão das entidades competentes. Não é uma entidade, o Ministério da Saúde respeita a lei. E, portanto, os ministérios não estão em competição, estão a trabalhar para cumprir o programa de governo e cumprir a lei do país. E acho que é nesta posição que nos situamos todos. Relativamente à questão suscitada sobre as empresas de vigilância e, concretamente, o caso do Fernando da Fonseca, eventualmente, se os senhores deputados entenderem, o Ministério da Saúde deixa ficar a nota que tem sobre o tema, que lhe foi fornecida pela instituição e onde se descreve com transparência qual foi o raciocínio que esteve por trás do pensamento do Conselho de Administração nesta temática, porque não há nenhuma entidade empregadora que acredite hoje no sucesso, a não ser também envolvendo o respeito pelos direitos dos trabalhadores. E o Ministério da Saúde percebeu muito bem isso, e as suas entidades perceberam muito bem isso,
quando se confrontaram, muitas vezes, ao longo do último ano, com situações colaterais de pobreza decorrentes do desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. E, portanto, não há aqui nenhuma posição utilitarista ou de fugir a cumprir aquilo que são as regras. Somos empregadores públicos e, portanto, temos responsabilidades específicas. E, portanto, vamos, naturalmente, fazer todos os nossos esforços através das nossas entidades públicas para que as regras sejam cumpridas. Claro que, se houver violação daquilo que são as regras, por as entidades adjudicatárias se recusarem a integrar os trabalhadores, designadamente recusarem a existência de transmissão de unidade económica, estarão a fazer um despedimento ilícito e consequentemente serão responsáveis pela reintegração e pelas indenizações correspondentes. Penso que isso é sobretudo aquilo que interessa aos trabalhadores. É neste padrão de resposta, que é o de resolver problemas e não o de fazer apenas controvérsia em torno deles, que queremos continuar a trabalhar. Relativamente à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, claramente uma situação em que queremos trabalhar para a internalização do serviço. Claramente uma situação em que tudo faremos para que os trabalhadores que possam ir sendo contratados pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho o possam ser, respeitando as condições de trabalho e de entrada na administração pública e garantindo as condições para que esta instabilidade da prestação, que certamente também não é do interesse da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que se vê forçada a reabrir concursos nos termos dos prazos que estão definidos e a sofrer com a própria instabilidade associada à incerteza sobre o termo do concurso e sobre a existência de quem esteja interessado em prestar o serviço, o caminho é aquele que está a ser desenhado, que é o da internalização progressiva. E falaremos tão mais depressa quando consigamos ter meios para o fazer. Será provavelmente mais fácil, mais simples começar pelos quadros dos técnicos, teremos mais dificuldades noutras áreas. De facto, um serviço de imagiologia não se faz só com um grupo profissional, sejam eles médicos, técnicos ou outros profissionais de saúde. O que está aqui em causa é uma prestação integrada, é uma prestação que responde por cerca de 300 mil exames por ano, e não vamos, neste momento, quebrar o contrato, porque precisamos de garantir que aqueles utentes continuam a ter a prestação de serviços de saúde. Vamos fazer tudo e vamos nos empenhar através das instâncias competentes, designadamente a ARS do Norte, para que este processo de internalização, como outros, porque também não é o único que existe, possam acontecer. Foi isso que assumimos na última Lei de Bases da Saúde, e há uma coisa que nós não fazemos, é que não rasgamos compromissos. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Ministra. Portanto, damos por terminada esta audição, agradecendo à Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido, ao Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Salles, a presença, e antes de continuarmos, interrompemos a nossa reunião por 5 minutos.